Senhor presidente, senhores vereadores, até que se faz presente, senhores que nos acompanham pela internet, senhores da imprensa, eu sempre venho falando aqui a respeito das ações que foram feitas contra mim, que eram perseguições dos meus adversários políticos ou até da representante do Ministério Público. Hoje, vereador Godoy, o senhor sabe muito bem dessa ação aqui, porque o seu escritório patrocinou a ação em favor do Dr. Romano pela agressão que sofreu do Ministério Público. Esse processo é de 2010 e feito pela antiga administração contra mim, uma ação de improbidade, e o Dr. Romano ela extinguiu essa ação logo de cara, né? E aí a prefeitura não recorreu. A prefeitura, que era o autor da ação, não recorreu. Quem recorreu? O Ministério Público. E aí que veio a agressão feita ao juiz, porque a promotora, ao recorrer, teceu comentários dizendo que o Poder Judiciário de São Bento era omisso e conivente com o combate à improbidade. Essa ação é de 2011, lá em Florianópolis, presidente. 2011, estamos em 2016, agora foi julgado o recurso. Relator, desembargador Ricardo José Resler, foi o relator do processo. E o processo foi julgado por unanimidade pelo não provimento do recurso do Ministério Público. O Dr. Ricardo Resler dá uma aula de lição de moral ao Ministério Público, não ao Ministério Público como um todo, aquela que fez o pedido, que fez o recurso de apelação, e também aos administradores que me sucederam. Entraram com a ação dizendo que nós pagamos por serviços não realizados. Na minha defesa, aqui em São Bento, eu provei que foram feitos serviços, e o juiz entendeu que, por extinguir, porque não ficou demonstrado nenhuma situação de dolo, e a prefeitura já tinha dito que não tinha havido nenhum prejuízo, porque no governo seguinte fizeram a composição com a empresa, fizeram com que o valor dito pago por obras não feitas fosse compensado com serviços futuros. E aí, nesse ponto, que o doutor Ricardo Resler pega, ele diz o seguinte, eu vou ler alguns trechos aqui, ele diz o seguinte: se me acusavam de ter pago por serviços não prestados, não poderia os novos administradores compensar com serviços futuros, inclusive, porque também estariam pagando sem serviços. E, num determinado momento, eu só consegui imprimir algumas páginas, mas são as que interessam, a impressora do Dr. Vanderlei deu problema ali, mas em algum momento diz, porque fizeram um aditivo e não perguntaram ao órgão financiador, que era o Badesc, se podia fazer. E eles fizeram um outro aditivo, sem perguntar ao Badesc também, e o Dr. Ricardo Reis também pegou nesse ponto. Num outro momento, colocam que eles cancelaram, revogaram um aditivo que foi feito na minha gestão, e eu demonstrei que logo depois fizeram outros aditivos, cancelaram aquele, fazendo outros aditivos até mais vultuosos, colocando aquelas questões que foram canceladas. O doutor Ricardo José Resler diz que esta ação ela é peculiar, sui generis. E aí ele diz o seguinte, aí falando do Ministério Público, que o Ministério Público diz que fez ela mesmo começou a apurar esses fatos, mas dizendo que o Ministério Público diz que a ação já havia sido proposta, embora não havia sido proposta, muito embora em curso inquérito administrativo. Aí o doutor Ricardo diz, mas creio que essa informação revela alguma inconsistência, já que não se tem notícias da formalização do procedimento administrativo. O Ministério Público, na apelação, diz que fez, mas não fez. Além disso, mesmo a instauração do inquérito policial, então reclamada, só viria a ocorrer após a conclusão destes autos para a sentença, que iam fazer depois, porque não satisfeita com a extinção, queria fazer um inquérito policial.
E ainda assim, teoricamente, apenas para apurar a conduta escrita na inicial, sem qualquer olhar ao ajuste subsequente, ou seja, sem olhar o que a administração que me sucedeu fez. E aí o doutor Ricardo vai dizer que isso é ação seletiva, vereador Godoy. É certo que o eventual desconcerto não descredencia a atuação do Ministério Público em grau recursal, mas evidencia aqui algum descompasso em relação ao interesse. Noto que nem mesmo houve atuação do primeiro grau do Ministério Público. A ação é de terceiros, da Prefeitura, e a única manifestação, além do recurso, limitou-se a um carimbo, quando em vista os autos por ocasião da apresentação da defesa prévia, da minha. Ou seja, no exercício formal da fiscalização, o órgão atuante não viu razões para manifestar-se, o que não inibiu a crítica mordaz, pessoal e deselegante à decisão que obstou a trânsito da ação. Foi quando a promotora agrediu verbalmente no processo do doutor Romano. Bem a razão do que põe a sentença, e lá adiante a decisão que admitiu o recurso, não é porque esta fase inicial tem algum matiz indiciável que todo exercício de ação se revela de pronto legítimo autorizado. Aquela história, vereador Godoy, em dúvida pela sociedade. Qualquer coisa, então, toca. O doutor Ricardo diz, não é bem assim. Tem que ter seus cuidados, até para não fazer ações descabidas que fiquem prejudicando as pessoas. E, neste caso, particularmente, o desarranjo bem justificou a glosa da ação, ainda que por razões outras. Não se pode admitir que determinado grupo invista em face de outro com quem rivalize politicamente, pois, em tese, ato ímprobo que ele mesmo pratica. Se eu fiz, eles também fizeram. A partir daí, também se observa a improbidade do apelo. Afinal, o Ministério Público, até então fiscal da lei, embora atuante somente após a sentença, postula a manutenção da ação sem considerar seus autores, que, em tese, repito, também sobreviveriam réus. Se eu tinha feito alguma coisa, tinha que apurar o que eles fizeram também. E bem porque atua apenas de modo coadjuvante, a titularidade não é sua no caso, o eventual provimento do recurso implicaria, como até aqui parece, ignorar a conduta que eventualmente faria os gestores da autora igualmente demandados. Ou bem todos respondem pelos fatos, que são, repito, indistintos no contexto, ou bem se terá demanda seletiva, algo inadmissível no campo judicial, sobretudo no âmbito da improbidade administrativa. Apesar do desconcerto do ponto de vista técnico, por óbvio, a iniciativa e a atribuição do Ministério Público velar a boa aplicação da lei. O que me causa perplexidade, antes, é a investida, dentro do natural discurso de resignação, contra a honra do magistrado que ordena a decisão atacada. E aí ele fala sobre a questão da agressão ao juiz. E aí, ao término, ele diz o seguinte. Enfim, pouco mais pode ser dito. Do ponto de vista técnico, a ação é inviável. Embora o município tenha legitimidade para demandar em face dos ex-dirigentes no campo da improbidade, a demanda não pode servir a paixões ou anseios pessoais. Tudo que eu falo o tempo todo aqui, ações politiqueiras. Em dada circunstância, o que se pede não é só imoral, tanto do ponto de vista comum quanto administrativo, mas também defeso, porque se visa objetivo e legal. Artigo 17, inciso 4, do Código de Processo Civil, 1963. Afinal, se algum tempero político não arranha o brilho da ação de improbidade, bem porque ele será um traço comum em boa parte das demandas, ela não pode, por outro lado, ser o único motivador, sobretudo quando quem denuncia se apanha também pelas mesmas circunstâncias. Diante do exposto, nega provimento ao recurso. Remeta-se cópia desta decisão ao titular do inquérito policial indicado nos autos, até para matar de vez, bem como a douta Procuradoria-Geral de Justiça para as providências que parecem oportunas. O que quer me parecer que o doutor Ricardo esteja querendo dizer o seguinte, a Procuradoria-Geral de Justiça poderia até apurar essa atuação do Ministério Público neste caso específico. 6 anos até sair essa decisão. Eu estava tranquilo, porque o doutor Romano tinha extinto aqui e não via razões para continuar, mas levou 6 anos. Mas da forma como o doutor Ricardo pontuou aqui, muito bem, está demonstrado que politicagem não pode ser o motivo para entrar com ações de improbidade. Esta sentença eu vou juntar nas outras ações que são movidas contra mim, porque eu reputo que todas são politiqueiras. Elas
movidas por denúncias feitas pelo Ministério, já estou terminando, senhor presidente, da Prefeitura, no dia 28 de dezembro de 2012, faltando 3 dias para acabar o mandato do então prefeito Magno Baumann, e que encontraram um eco numa promotora de justiça que age de forma seletiva. E só concluindo, dias atrás, quando estava o doutor Lodete aqui, eu falei até que ele deu a sentença no processo criminal, absolvendo eu, a ex-secretária Adriane Ruzanowski e a senhora Cristiane Terezinha Pinto Bail, da Pedagogia Hospitalar. Estava ainda em prazo para recurso. O Ministério Público não recorreu, transitou em julgado para o Ministério Público. Portanto, esta ação, o Ministério Público entendeu por não recorrer. Tanto tinha sido vencido, não recorreu. Um processo a menos, mais uma vitória. Obrigado, senhor presidente, pelo senhor vereador, eu sei que o senhor estourou o seu tempo, mas o senhor me permite uma parte? Sim. Lhe conselho, por favor. Vereador Fernando Malon, é uma das poucas coisas que nós concordamos aqui, quase que sem nenhuma vírgula no meio. Eu não sei nada, absolutamente nada, do que o senhor eventualmente tivesse feito a ela, a promotora. Nem eu. Justificar. Não, mas eventualmente, se o senhor tivesse feito, ela não poderia ser utilizada do cargo para lhe atacar. Eu também não sei o que fiz a ela, e qualquer coisa que eu tivesse feito não justificaria da mesma forma. Ela nos tomou por inimigo por alguma razão que, honestamente, eu tenho as minhas teorias a meu respeito, mas não sei a respeito de Vossa Excelência. Mas digo o seguinte, houve um depoimento numa outra ação judicial em que o meu ex-sócio era réu e o ex-secretário de Finanças também era. O secretário de Finanças havia base, pelo menos, para ser réu. Mas o meu sócio foi só porque era meu sócio. Nosso escritório fez a defesa. Isso, em que vosso escritório trabalhou na defesa, exato. Em que uma servidora da prefeitura, ela tinha um depoimento que acabava com tudo. O depoimento da mulher era aquele, parecia filme americano, que ela ia dizer, e acabava com tudo. Só que ela deu esse depoimento sozinha, essa senhora, e a promotora, a doutora Elaine Auerbach. E depois ela foi em juízo, e muito constrangida, eu falei isso aqui, o senhor sabe, o senhor estava na sala, se eu não estou enganado, e ela disse, muito constrangida, diz o seguinte, olha, eu só assinei, quem digitou foi a promotora, e um momento ela disse que São Bento do Sul merecia coisa melhor, não merecia tão pouco, merecia coisa melhor. E aí é o que o juiz pergunta, em relação a quem? Eu fico ruim de falar, mas ela disse, São Bento merecia coisa melhor do que o Godoy e o Malon. A promotora disse isso. Ela não pode dizer, ela não pode fazer esse juízo de valor enquanto promotora. Ela pode querer que nós dois, enquanto políticos, somos ruins, ela pode achar isso. Mas ela não pode, enquanto promotora, fazer esse juízo. Eu fui processado durante meu mandato como vereador e, então, procurador, de todas as formas que ela conseguiu me processar. Criminalmente, por improbidade, ela perdeu da mesma forma que perdeu com o senhor, ela perdeu contra mim. Ela está em Xanxerê agora. Eu encaminhei cópia de todos esses processos para a Câmara de Vereadores de Xanxerê. Eu nem conheço ninguém lá. Mas vai que ela resolva de pegar para Cristo alguém lá, eu falo, você pode usar também, porque vai que precisa, vai fazer o quê? Inclusive o fato dela ter contratado o próprio irmão. Então, finalizando esse grande à parte, muito extenso, eu disse aqui e repito que Xanxerê é uma das cidades mais castigadas de Santa Catarina. Se não for por aquele terremoto, tufão, o que foi que teve lá? Eu esqueci o nome daquele... Tornado. Xanxerê teve um tornado e depois teve a infelicidade de receber essa sujeita lá. E isso, vereador Fernando Malon, ninguém vai te dar nada de volta, o senhor não vai entrar com ação por danos morais, porque você até pode ganhar, mas o MP vai te surrar de novo. Mas graças a Deus que São Bento se livrou daquela peste, aquela coisa que eu sei o que o senhor passou nesses processos. Porque eu estou respondendo até hoje. Eu tenho audiência atrás de audiência por causa daquele tornado. Que fique lá e que Deus nos abençoe para que nunca mais volte. Parabéns pela vitória, vereador Fernando Malon. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito na palavra livre, vereador Peter Alexandre Kleibler. Vossa Excelência, vereador, tem o tempo de até 10 minutos para as suas colocações.